Nas últimas lições, vimos que o servo do Senhor Jesus vive para demonstrar o valor de Deus em tudo o que faz. Vimos também que Deus exige dos seus servos, como mandamento, o amor ágape, que se evidencia em obediência à vontade de Deus em todos os aspectos da vida do servo e em amor ao próximo. Vimos que a missão do servo é divulgar o amor de Deus, demonstrado na encarnação, morte e ressurreição de Jesus para o perdão dos nossos pecados. E isto nós devemos divulgar por onde andarmos, por palavra, por ação e por atitude. Isto quer dizer que nós demonstramos o nosso amor a Deus, amando o próximo, e no fim seremos avaliados como servos do Senhor, baseado no cumprimento desta ordem de amar o próximo. Em Mateus 25, 31 a 36, e depois os versos 40 e 46, nós temos aquela parábola de Jesus chamado o julgamento das nações, e o texto fala assim, é Jesus falando: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então, o rei responderá, estes que estão à sua direita vão perguntar: quando foi que nós fizemos tudo isso? Quando foi que te vimos assim e te ajudamos? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum destes meus menores irmãos, a mim o fizeram. E no verso 46 ele termina: estes, porque ele já explicou o que os outros não fizeram e que eles não vão herdar o reino. E estes últimos irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando nós somamos estes conceitos todos, tudo para o reconhecimento do valor ou da glória de Deus, mais agindo por amor a Deus, mas amando o próximo como a nós mesmos, que é compaixão, com a finalidade de divulgar o amor de Deus demonstrado no sacrifício de Cristo por nós, isto nós podemos chamar de ministério. O teólogo Warren Wiersbe, no seu livro Sendo Servo de Deus, apresenta uma definição um pouquinho mais fácil de nós lembrarmos para a palavra ministério. Ele define ministério assim: ministério acontece quando recursos divinos encontram necessidades humanas através de canais amorosos para a glória de Deus. Já que nós vamos usar a palavra ministério, eu preciso fazer 3 observações que eu acho importantes. Primeiro, nós, servos do Senhor Jesus, ministramos para seres humanos que têm necessidades. Deus, por definição, não necessita de nada. Ele é todo suficiente. Portanto, não faz sentido algum dizermos que ministramos qualquer coisa a Deus, nem o louvor. Não é Deus quem precisa do nosso louvor. Somos nós que precisamos louvar a Deus para lembrarmos de sua grandeza e de todos os seus atributos. Louvamos a Deus porque Ele merece.
Estamos acostumados, em segundo lugar, a usar o termo ministério para designar os diferentes serviços que a igreja institucional ou a igreja como instituição realiza. Então temos, por exemplo, o Ministério de Culto, o Ministério de Ação Social, mas hoje usaremos este termo para designar o serviço ou trabalho que o servo do Senhor Jesus realiza como indivíduo em benefício do próximo. Não devemos ter a expectativa de que a igreja institucional vá fazer aquilo que Deus quer que o indivíduo faça. Todos nós, servos de Jesus, precisamos ter um ministério pessoal. Também não precisamos institucionalizar o nosso serviço ao próximo. Com isto eu quero dizer que não precisamos de um projeto grande, formal, reconhecido no cartório para amar o próximo. Por outro lado, nós podemos beneficiar a muitos quando nos juntamos a outros servos de Deus para apoiar os seus projetos formais, tais como abrigos para necessitados de todos os tipos, serviços de tratamento dos mais diversos males do ser humano, etc. Em terceiro lugar, o nosso serviço de amor ao próximo, em nome de Deus, deve ser feito de forma a ser evidente ao próximo que é mais do que um serviço humanitário. A compaixão deve ser maior, o entendimento das necessidades mais profundo, os recursos mais adequados, a disposição ao sacrifício pessoal maior. Deve resultar este nosso serviço no reconhecimento de que Deus esteve agindo através do seu servo. Dito isto, voltemos à nossa definição de ministério. Vale a pena repetir. Seria bom até vocês anotarem e memorizarem esta definição. Ministério acontece quando recursos divinos encontram necessidades humanas através de canais amorosos para a glória de Deus. Nós podemos ver um exemplo deste conceito de ministério em Atos 3, de 1 a 9. Este fato que nós vamos ler agora aconteceu depois da ascensão de Jesus. É bom nós lembrarmos deste fato. E o texto nos fala assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E então, nos próximos versos, Lucas nos conta que Pedro tomou a palavra ali no pórtico de Salomão, que é um dos pátios do templo, e pregou uma mensagem explicando que o homem tinha sido curado pelo nome de Jesus. Nisto chegaram os sacerdotes
e prenderam Pedro e João para que eles se calassem. E Lucas observa no verso 4 do capítulo 4 o seguinte: mas muitos dos que estavam ouvindo a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Se nós compararmos este número, 5.000, com o número dos que creram no dia de Pentecostes, que está em Atos 2,14, veremos que o acréscimo foi de mais ou menos 2.000 homens. Porque no dia de Pentecostes se converteram mais ou menos 3.000 pessoas. E agora subiu para 5.000 os que criam em Jesus Cristo. Nós podemos notar na definição e no exemplo acima 4 elementos básicos para ministério. Primeiro, a necessidade humana. O homem era fisicamente paralítico e espiritualmente morto. As necessidades humanas no mundo de hoje são realmente indescritíveis, inúmeros e quase insuportáveis de se ver se temos um coração compassivo. Eu e você não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. E esta coisa que podemos fazer é o ministério que Deus tem para nós. Em segundo lugar, nós vemos a atuação dos discípulos em compaixão. Compaixão por parte de Pedro e João. Compaixão é sentir junto. É sentir como se você estivesse no lugar do outro. De onde nós conseguimos compaixão? Paulo nos diz em Romanos 5 o seguinte: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A compaixão vem do Espírito Santo, mas ela não vem em gotas. Deus derramou o seu amor em nosso coração. Em terceiro lugar, Pedro e João compartilharam o poder de Deus. Eles compartilharam o recurso divino que estava à sua disposição. O poder não era deles, era de Deus. Pedro e João serviram apenas de canais para que esse poder operasse no homem paralítico. Nós precisamos ser canais por onde passam os recursos de Deus para os necessitados. Tenhamos o cuidado de não sermos depósitos fechados. Que recursos são estes e como consegui-los? E nós vamos ver estes recursos mais adiante um pouquinho. Mas em quarto lugar, Deus foi glorificado. O homem foi curado e salvo. Ele entrou no templo louvando a Deus. E esse evento resultou ainda em 2.000 conversões. Diz Warren Wiersbe que uma maneira de sabermos se Deus foi glorificado em alguma ministração é que não podemos explicar como aconteceu. A única explicação é Deus. E quando Deus é glorificado, o seu Espírito pode levar Cristo àqueles que precisam conhecê-lo. Mas o nosso propósito hoje realmente é estudar sobre os recursos que estão à nossa disposição para o ministério. Quando falamos em recursos, a nossa mentalidade humana, terrestre, vai imediatamente pensar em recursos materiais e intelectuais. Nós precisamos de dinheiro para fazer as coisas, precisamos ter treinamento e preparo, estudo para realizar os ministérios. Sem dúvida, estas coisas serão necessárias.
Mas o ministério em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus, apesar de tratar de necessidades materiais e físicas, é um ministério de cunho espiritual. Não quero dizer que estaremos interessados apenas na condição espiritual da pessoa necessitada, mas precisaremos enxergar as necessidades das pessoas como Deus as vê e ministrar com recursos que vão além dos recursos materiais. Portanto, precisamos de recursos espirituais para nos dar discernimento quanto às reais necessidades e às soluções mais eficientes que trarão glória a Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos ter consciência de que é Deus quem vai realizar o ministério através de nós. Paulo é muito claro a respeito disso quando em Filipenses, no capítulo 2, ele fala assim, capítulo 2, o verso 13, ele diz, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isto é graça, é Deus fazendo em nós, apesar de nós não merecermos. Não só a nossa salvação é pela graça, a graça de Deus não é merecida, mas é real. Nosso ministério também é pela graça, desde a vontade de fazer até as condições para realizar. Nós somos apenas os canais distribuidores da graça de Deus para os outros. É isso que 1 Pedro, a primeira carta que Pedro escreveu, é isso que ele fala nesta primeira carta, no capítulo 4, o verso 10. Ele fala assim, servi uns aos outros como bons despenseiros da graça de Deus. Eu não sei se você já se viu como alguém que está apto a simplesmente distribuir graça de Deus para as outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Servir uns aos outros como bons distribuidores da graça de Deus. O armazém da graça de Deus está bem suprida e está à nossa disposição. Olhem só, nós vamos examinar agora a segunda carta que Pedro escreveu. No capítulo 1, os versos 2 a 9. Ele fala nesses termos assim. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, eles impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados.
É como se Pedro estivesse dizendo: o armazém está cheio, pois ele diz que o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, para vivermos agindo como Deus quer. Já está tudo à nossa disposição. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, o armazém está cheio, a porta está aberta, pega a sua cesta e venha pegar o que lhe falta. Você sabe o que lhe falta? Eu quero comentar alguns conceitos que estão nesse texto. Pedro usa 3 vezes a palavra conhecimento. Ele fala que graça e paz são multiplicadas em nós pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Depois ele diz que o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é aquele? Quem é esse que nos chamou para a sua própria glória e virtude? Deus mesmo, através de Jesus. E no fim do texto ele diz: porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes ou improdutivos. Esta palavra conhecimento, este conhecimento de Deus e de Jesus, não é só um conhecimento intelectual, de ter ouvido falar dele, de ter lido muito as histórias da Bíblia, então você sabe muitos fatos a respeito dele, sabe muitas parábolas que ele contou. Este conhecimento é resultado da experiência de viver com ele. É uma experiência de vida. Através desta experiência, nós chegamos a conhecer como ele pensa, como ele age, quais os seus propósitos. Esse conhecimento, quando é completo ou pleno, como diz Pedro, transmite a nós, os servos de Jesus, a vontade moral de pensar e agir como ele. Nós nos tornamos cada vez mais participantes da sua natureza. E assim fugimos da corrupção ou cobiça, que é o que é cobiça? São os interesses egoístas e egocêntricos, quando eu penso só em mim, isto é cobiça. E a cobiça é a causa da corrupção que está no mundo. Nós fugimos desta cobiça quando nós temos pleno conhecimento de Jesus, porque vivemos perto dele, porque andamos com ele, porque obedecemos e nos submetemos à sua orientação. O conhecimento pleno de Deus nos impulsiona ao ministério de amar as pessoas e ver suas necessidades e agir como Deus deseja em cada situação. Como servos de Jesus, nosso maior desejo deve ser o de sermos, de fato, operantes e produtivos. Em segundo lugar, anote em algum lugar as explicações de alguns conceitos no texto que eu vou falar. São palavras que muitas vezes nós usamos com outros sentidos. Por exemplo, a palavra virtude, nós devemos, com a nossa cesta na mão, então nós devemos pegar para nós virtude e adicionar, nós já temos fé, vamos colocar a virtude junto com a fé. O que seria isso? É o desejo moral de agir e pensar como Deus quer.
E o texto continua e depois diz que nós devemos pegar o domínio próprio. É interessante que esse termo domínio próprio não quer dizer mesmo que eu mando na minha vida, o que parece ser, mas na realidade significa que eu me submeto ao Espírito Santo que vai me dominar. Mas eu não faço tudo que me dá na cabeça. Eu faço o que o Espírito Santo me permite fazer. E a palavra piedade é outro item que nós devemos pegar do armazém de Deus. Piedade. Piedade é agir como Deus age. Nós podemos ver claramente a diferença que faz este pleno conhecimento, que nós já conversamos, de Deus e de Jesus para o ministério do servo, se nós compararmos a reação dos discípulos neste evento da cura do aleijado no templo que aconteceu, lembram, depois da ascensão de Jesus. Se nós compararmos esse evento com um outro evento, a reação dos discípulos naquele outro evento no início do ministério de Jesus, a multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou uma grande multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Esse evento é um dos únicos milagres de Jesus relatado nos 4 evangelhos. E o que foi que aconteceu? Jesus estava ensinando uma multidão num lugar meio deserto, longe de uma cidade, e começou a ficar tarde. E os discípulos, até que viram a situação das pessoas, teriam de voltar para casa a pé, estavam com fome, porque já estavam lá o dia todo, sem comer, e a noite ia cair e eles iam ficar sem se alimentar. Mas veja o que os discípulos vêm sugerir como solução deste problema. Eles chegam para Jesus e dizem: olha, manda esse pessoal embora. Não é com a gente, deixa eles resolverem os seus problemas. Eles estão com fome. E Jesus olha para eles e diz: mas por que vocês não dão alimento para eles? Vocês alimentem. Aí, com a mentalidade bem humana, terrena, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a contar o dinheiro que tinham nos bolsos. Fizeram a vaquinha, ver quanto é que o Pedro tem, quanto é que o João tem, Mateus. Vamos juntar os tostões aqui, será que dá para comprar pão para 5.000 pessoas? Não dá. Recursos financeiros são pouquíssimos, não dá, simplesmente não dá para fazer nada. E Jesus continua, ele diz: mas o que é que tem? Se não dá, mas vamos ver o que realmente existe. E diante da insistência de Jesus, João nos diz que Jesus já sabia o que ia fazer, que ele estava só provando os discípulos. E os discípulos tiveram de sair procurando algum recurso, sem saber bem o que Jesus ia fazer, porque eles ainda não conheciam bem Jesus. E o que foi que eles acharam? Eles, na procura, chegaram a um menino que tinha levado um lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos. E levaram esse lanchinho a Jesus, duvidosos. Mas foi a partir desse lanche que Jesus fez o que ele já sabia que ia fazer. Ele começou a entregar pão e peixe para os discípulos distribuírem. Eles só distribuíram. Eles não precisaram ter o dinheiro, que eles achavam pouco.
o povo não precisou ir para casa com fome e os discípulos serviram apenas como distribuidores da graça de Deus. Já no caso do aleijado no templo, vocês vão lembrar que Pedro e João já tinham um maior conhecimento de Jesus. O coração deles estava afinado com o pensamento de Jesus, pelo Espírito Santo que estava neles. E o Espírito Santo dizia para eles que o que eles deveriam fazer. Eles só obedeceram. Eles continuavam sem dinheiro, pois a expectativa do aleijado é que eles dessem um pouquinho de dinheiro, uma esmola. Eles não tinham esmola, mas eles já sabiam o que eles tinham. Eles tinham o poder de Deus atuando neles e através deles. Por quê? Porque eles tinham maior conhecimento de Jesus. Eles haviam passado 3 anos andando com Jesus, vendo o que Jesus fazia, como ele agia, vendo a reação de Jesus às necessidades das pessoas, ouvindo as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então eles tinham pleno conhecimento de Jesus, como ele pensava e os propósitos que ele tem. Por isso que eles puderam curar o aleijado. Vamos experimentar andar mais perto de Jesus, conhecer melhor os seus pensamentos e propósitos. Vamos nos submeter mais ao Espírito Santo, aprender a pensar como ele pensa, aprender a ouvir o que ele diz. O armazém dos recursos de Deus está cheio e aberto. Pegue sua cesta, venha buscar o que lhe falta para o ministério. Seja operante e produtivo no serviço do Mestre.